Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris. Marco Martins. A marcar a atualidade desta terça-feira, 16 de agosto, Angola vai a votos amanhã para eleições gerais. O cabeça de lista de um dos 8 movimentos políticos concorrentes deve ser designado também para a chefia do Estado. Em Moçambique, o Presidente da República alegou nesta segunda-feira que bombas de gasolina da província central de Sofala poderiam estar a fazer lavagem de dinheiro em prol de organizações terroristas em Cabo Delgado, no norte do país. O coração de Dom Pedro I do Brasil, Dom Pedro IV de Portugal, chegou hoje a Brasília. É a primeira vez que o coração do monarca que declarou a independência do Brasil sai do Porto. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir bloco informativo sob o comando técnico de Mussali Chili. O jornal começa agora. São Tomé, 102.8 FM. Começamos com a atualidade na África lusófona. Angola vai a votos nesta quarta-feira para eleições gerais. O cabeça de lista de um dos 8 movimentos políticos concorrentes deve ser designado também para a chefia do Estado. Manuel Pereira da Silva, presidente da Comissão Nacional Eleitoral, dirigiu-se hoje aos eleitores, em pleno dia da reflexão, para apelar ao voto e lembrando também a oposição das autoridades à política advogada por alguns setores da oposição. Apelamos ao povo angolano à participação massiva na votação do dia 24 de agosto, que iniciará às 7 horas da manhã com a abertura das assembleias de voto no país e no exterior do país, devendo observar uma postura cívica, ordeira e responsável, compatível com o ambiente de festa que caracteriza as eleições, abstendo-se de quaisquer comportamentos suscetíveis de perturbar a ordem e a tranquilidade públicas. Finalmente, cada eleitor, depois de exercer o seu direito de voto, deve abandonar voluntariamente a Assembleia de Voto. Em Moçambique, o Presidente da República alegou nesta segunda-feira que bombas de gasolina da província central de Sofala poderiam estar a fazer lavagem de dinheiro em prol de organizações terroristas em Cabo Delgado, no norte do país. Ouçamos aqui Filipe Nyusi. Há proliferação de bombas de combustíveis na vossa província. Não estou a proibir. E depois que usem métodos legais de como se paga o combustível. Porque nós temos informações, nunca falei uma coisa sem base, não gosto. Mas temos informações de pessoas que usam esses meios para subsidiar os terroristas. Tem que controlar isso. O Ministério da Indústria e Energia que vocês estão... Controlem isso. Proliferação sim, isso é para desenvolvimento é o que nós queremos. Mas é para lavagem de dinheiro não. Que algumas pessoas fugiram, desapareceram, donos de algumas bombas daqui. E vocês sabem do que estou a falar. Nós podemos estar a fazer tudo lá com os jovens, combater o terrorismo. Se aparecem pessoas que têm dinheiro nessas dimensões, estão nos a atrapalhar. Não conseguimos fechar o ninho da sustentação dessas pessoas. Então, o que usa o movimento sim dinheiro, mas de forma legal. A polícia moçambicana reteve 21 imigrantes ilegais quando tentavam entrar na África do Sul, anunciaram os serviços de migração. Em Cabo Verde, o PICV manifesta preocupação e indignação pelas graves e sucessivas situações ocorridas na Guiné-Bissau com o partido PAIGC e pede a intervenção urgente da comunidade internacional. O relato é de Odeir Santos, o nosso correspondente. Em comunicado enviado à imprensa, o PICV condena os vários casos de atentado ao Estado de Direito Democrático, aos direitos, às liberdades e garantias fundamentais na Guiné-Bissau, em flagrante desrespeito aos princípios defendidos pela CPLP e na Carta da CEDEAW. O PICV considera que, ao impedir a realização do 10º Congresso do PAIGC na passada sexta-feira, 19 de agosto, se está perante uma tentativa gravíssima de judicialização da política na Guiné-Bissau e repudia o que se configura ser, segundo o PICV, uma ameaça à liberdade da associação política e ao princípio da separação de poderes, limitação do desempenho de atividades, restrição do direito de atividade e participação políticas do PAIGC e outras organizações da sociedade civil, agressões e perseguições de vária índole a cidadãos e profissionais da comunicação social. No mesmo comunicado, o PICV manifesta solidariedade ao PAIGC na luta que trava pela ampliação e defesa do Estado de Direito na Guiné-Bissau,
estimulando a preservar nas vias ponderadas em que tem adotado para a realização dos problemas que enfrenta o país. E ainda o PICV exorta as organizações de âmbito regional e continental e a comunidade internacional a posicionarem-se face à situação na Guiné-Bissau. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. As empresas e famílias cabo-verdianas utilizaram até ao final do primeiro semestre deste ano quase 29 milhões de euros das linhas de crédito Covid-19 lançadas pelo governo cabo-verdiano para mitigar a crise económica provocada pela pandemia. A Embaixada da China em São Tomé e Príncipe anunciou hoje que voltou a aceitar pedidos de vistos para são-tomenses que pretendem estudar em universidades chinesas. A República Democrática do Congo confirmou um novo caso de ébola na cidade de Beni, no Nordeste, uma das áreas mais atingidas por ataques de grupos rebeldes que operam naquela região, anunciaram as autoridades sanitárias. Praia 99.3 FM. Prosseguimos com a atualidade internacional. O coração de Dom Pedro I do Brasil, Dom Pedro IV de Portugal, chegou hoje a Brasília. É a primeira vez que o coração do monarca que declarou a independência do Brasil sai do Porto e vai ser uma das peças principais para a celebração do bicentenário do Brasil, que se celebra a 7 de setembro. O embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro Silva, disse numa cerimónia no Porto, no fim de semana, que este foi um coração que sempre bateu pelos dois países. Por séculos, o Brasil recebeu de Portugal alguma de suas mais definidoras características, que foi o idioma, o português, a religião predominante, instituições políticas e usos e costumes que moldaram as feições do Brasil. O que nós brasileiros somos hoje é, em larga medida, aquilo que foi plantado e nutrido por Portugal. Esta cerimônia tem, por isso, um sentido do nosso reconhecimento. Em primeiro lugar, a Portugal, pela moldura que nos permitiu forjar a nação brasileira. A Dom Pedro, pelo gesto, para nós heróico, que selou o destino do Brasil como nação independente em 1822. Daí o significado do retorno do seu coração ao país que ele emancipou. Um coração que, sem jamais ter deixado de pulsar por sua terra natal, pulsou também muito forte pelo Brasil. O euro caiu para o valor mais baixo face ao dólar desde 2002, devido à crise energética e ao crescente temor de uma recessão. Em entrevista à RFI, José Reis, professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, analisou o impacto desta desvalorização sobre a balança comercial do continente europeu. Do ponto de vista das exportações e das importações, por exemplo, qual é o impacto da desvalorização? O impacto é que, naturalmente, a nova paridade face ao dólar dificulta as importações, torna-as mais caras e, portanto, das duas uma, ou reduz as importações ou então elas custam mais e, por outro lado, facilita as exportações, visto que torna, por via cambial, as exportações europeias se tornam mais baratas a quem as pague em dólares e, portanto, pode haver um aumento da procura no sentido das exportações europeias. Isto é o dado clássico de qualquer desvalorização monetária. E, portanto, nós teríamos custos de energia mais pesados, teríamos custos de abastecimento mais pesado, mas teremos também redução das exportações por essa via em bens, em serviços que não sejam tão obrigatórios e que não seja necessário fazer o sacrifício de os pagar mais caro. Era José Reis, professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, entrevistado por Elton Aguiar. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, prometeu hoje aos ucranianos que a bandeira nacional voltará a flutuar em todas as regiões do país sob a ocupação russa, incluindo a Crimeia, que foi anexada por Moscou em 2014. O secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia declarou hoje que o assassínio de Daria Dugina, filha do filósofo russo Alexander Dugin, foi uma execução realizada pelos serviços secretos russos. Estamos a chegar ao fim deste jornal. A informação continua na internet, na página rfi.fr/pt.